O meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou falar sobre uma pauta espírita, vou falar sobre a cura de si mesmo. Nós no Centro Espírita realizamos o processo de cura, sempre em relação ao espírito, com repercussão no corpo físico, a fim de que a pessoa possa se melhorar. É claro que a cura de que falamos, a cura espírita, ela não substitui absolutamente o tratamento médico. A pessoa deve persistir com as orientações do tratamento médico, independente de estar ou não recebendo passes ou preces espíritas ou de qualquer outra religião, na verdade. O espírito Ramatiz, ele fala para a gente que Hermes, Confúcio, Forri, Krishna, Buda, Pitágoras, Jesus, Kardec e tantos outros espíritos, todos eles desejosos de que a criatura se conscientize das suas necessidades evolutivas e das suas possibilidades para o seu próprio progresso, deram eles de si mesmo o exemplo para que a pessoa possa promover a própria cura. Nós, os espíritas, sabemos que a enfermidade ela se origina na alma, em razão das escolhas equivocadas feitas pelo espírito em outras vidas, e que essas escolhas maculam o corpo perispiritual, trazem impressas nas células perispirituais, antes do nosso reencarne, esses delitos que nós cometemos. E muitas vezes, então, nós sucumbimos em determinada encarnação de deficiências psíquicas ou físicas ou de ambas. Assim, se a origem está na alma, também a cura deve ocorrer antes na alma. Recuperar as condições da alma, ou as condições divinas da alma, é conseguir, portanto, a cura. Outra pessoa não pode fazer isso, não. Outra pessoa não está mais habilitada a fazer isso do que o próprio enfermo, ele próprio. Porque ninguém entre os vivos conhece nosso comportamento melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós não expressamos em palavras e atitudes aquilo que pensamos, e a vida reside no pensamento. A cura total da alma pode levar, portanto, muitas encarnações em razão dos muitos delitos que nós cometemos infringindo a lei divina. O processo é longo, muito longo. E na cura de si mesmo, a maior parte do trabalho, na verdade, então, cabe ao próprio interessado, que através do tempo que é ministro de Deus, vai se reabilitando. Portanto, nós não podemos responsabilizar a outrem pelos danos que nós sofremos em razão da nossa saúde psíquica ou física. Nós sofremos aquilo que nós próprios causamos, somos a causa e dela sofremos os efeitos. Eu me lembro que li algumas décadas, infelizmente, faz algum tempo que eu li e não vou lembrar com perfeição a história, mas sei do essencial da história. O médium Hercílio Mais, que foi médium do espírito Ramatiz, no livro que ele psicografou chamado Mediunidade de Cura, numa parte do próprio médium, ele narra que lá no centro espírita que ele frequentava e no qual ele trabalhava, 2 dos seus companheiros, quase que ao mesmo tempo, foram acometidos pela tuberculose. Um deles já se deu por morto, apesar de ser um espírita ativo no centro espírita, trabalhador lá do centro espírita, ele já se deu por morto. Ele não, apesar de tomar medicamentos, receber o passe à distância, as vibrações dos seus companheiros, ele não assimilava nada. Em consequência disso, em nada colaborou com o seu restabelecimento, com o restabelecimento da sua saúde, e acabou desencarnando. O outro não. O outro disse assim: não vai ser uma tuberculosinha qualquer que vai me apanhar não, viu? Eu vou sair dessa. Eu estou aqui no hospital tomando os medicamentos direitinho, conforme o médico prescreve, o enfermeiro traz e eu recebo o remédio, as preces e os passos à distância que os meus companheiros estão fazendo diariamente lá no centro, eu recebo, toda noite eu estou aqui, eu entro em prece, eu recebo esse tratamento e logo eu vou sair daqui curadinho. E isso aconteceu. Ele logo voltou ao convívio social, trabalhando no centro, trabalhando na sua atividade profissional, convivendo com os familiares, porque ele se restabeleceu. Ele ajudou-se, ele agiu em favor de si mesmo, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com a sua atitude galhofeira no falar,
com os médicos, enfermeiros, a respeito da própria saúde. E ele se restabeleceu, né? Tem outra historinha bonitinha também, essa é infantil, né? Mas é muito interessante porque ela fala da ajuda que a própria pessoa pode dar-se a si mesmo, se atendo aos recursos que o tempo traz para nós e atento às boas orientações. Essa historinha é assim, que um passarinho, uma mamãe passarinho, né? Ela, logo de manhã cedinho, foi saindo do ninho para ir buscar alguns insetos para o seu filhote e algumas frutinhas e também para se alimentar. Então ela disse assim para o filhotinho dela: ó filhote, você fica aí, menino, fica aí quietinho aí no ninho, não fique saracoteando de um lado para o outro não, que você pode cair, viu? E isso pode ser fatal, você pode até morrer. Se não se machucar, pode até morrer. Então você fique quietinho aí, que eu vou buscar alimento para nós e logo estou de volta, logo estarei de volta. Uma filhotinho teimoso, que só ele, e sassarica daqui, sassarica dali, bate asinha aqui, bate asinha ali. Quando ele deu por si, ele estava na beira do ninho, batendo as asinhas, imitando o gesto da sua mãe. E pimba, lá foi ele pro chão. Caiu, mas não morreu não, sabe? Machucou uma das suas asinhas. E ai, que dor danada que ele estava sentindo. Aquela asinha doía que só ele. Ele não tinha como voltar de imediato para o ninho, né? Não tinha força para voltar para o ninho. Ainda que ele voasse pouquinho, né? Um bocadinho ele voava, não dá para voltar para o ninho naquele momento. Então ele saiu saltitando. Veja só, um passarinho filhote caído no chão. Pode ser vítima de um predador qualquer, né? Mas ele saltitando daqui para ali encontrou uma vaquinha. E falando com a vaquinha, ele contou a história dele para a vaquinha e pediu ajuda para ela. Mas a vaquinha disse para ele: ó menino, não posso te ajudar não, filhote, porque eu não entendo nada de asa machucada, sabe? Infelizmente não vou poder lhe ajudar não, né? Ele era teimoso, mas era educado, né? Agradeceu a vaquinha e continuou saltitando. E logo na frente encontrou um cavalinho. E aí contou ele a história para o cavalinho. Contou toda aquela narrativa para o cavalinho, que ouviu com paciência. E depois disse para ele: olha, filhote, eu também não posso lhe ajudar não, viu? Não posso lhe ajudar porque eu não sou veterinário. Eu não entendo nada de asa machucada. Em razão disso, você vai ter que buscar ajuda em outra freguesia, porque eu não vou poder lhe ajudar. Ele agradeceu também e foi saltitando, encontrou um riozinho. Com a água clarinha, cristalina, né? Uma corrente constante, assim, muito agradável de se ver. Então ele falou com o riozinho, na beirinha da água assim, ele falou com o riozinho: ô riozinho, eu tô aqui que a coisa está feia para meu lado, sabe? E contou a historinha que tinha caído no ninho, machucado a asa, contou a vaca, contou o cavalo, contou aquela história toda, e o riozinho também ouviu com bastante paciência. Depois disse a ele assim: ó filhote, eu posso lhe ajudar sim, viu? Você se achega aí à beirada, mas tome cuidado para não cair, porque depois não vou saber tirar você daqui de dentro. Você se achega aí à beiradinha e bota a sua asinha machucada na correnteza. Aí ele pegou, agradeceu e botou a asinha dele lá e ficou. Então aquela água geladinha que passava pela sua asinha foi atenuando a dor, ele foi se restabelecendo, foi melhorando, se sentiu melhor e disse assim para o riozinho: ah, isso está tão gostoso que eu não vou mais tirar minha asinha daqui. Você vai tirar sim, você já está melhor, agora você vai voltar para o seu ninho e vai ficar lá quietinho, porque não se esqueça que a sua mãe tinha razão nos conselhos que ela te deu, hein? Você fica lá quietinho, aguardando que o tempo vai lhe ajudar. Aguarde. Você já se ajudou, agora o tempo vai lhe ajudar. E ele voltou, não sei como é que ele voltou, mas voltou lá para o ninho e ficou lá quietinho. Quando a mãezinha dele voltou com os alimentos para alimentar ele, com uma fome danada, engoliu aqueles insetinhos, aquelas frutinhas, comeu tudo aquilo, mas ficou quietinho, viu? Não falou nada para a mãezinha dele, ficou na dele ali, naquela encolha ali, quietinho e aguardando. Logo ele melhorou, cresceu e virou um passarinho voador de primeira, né? Isso aconteceu com esse passarinho porque ele buscou ajuda, aceitou ajuda e aceitou os bons conselhos que o riozinho lhe havia dado e aguardou no tempo que ao ministro de Deus a ser socorrido. Então ele se melhorou, né? Historinha muito boa. Nos trabalhos espíritas, os espíritos agem em favor dos desvalidos de toda a sorte. Quando eles se interessam em se melhorar, naturalmente, porque se não se interessa não adianta nada, né? Pois para os espíritos não há barreiras materiais, a noção de distância e de tempo dos homens não é a mesma para os espíritos. A oração e os passos têm nos espíritos um agente vivaz e ativo, porque eles agem junto aos homens para beneficiar os homens.
A cura ocorre pelo fenômeno da irradiação. Que a irradiação é a distensão do fluido terapêutico através do espaço. Os fluidos radiantes, eles interpenetram os corpos perispirituais e físicos, atingem o corpo da vida celular, bombardeiam os átomos, elevam-lhes as vibrações íntimas e injetam nas células uma vitalidade mais intensa. Isso acelera naturalmente as trocas celulares de assimilação dos nutrientes e eliminação dos dejetos, resultando em uma alteração benéfica que repara as lesões e equilibra as funções do corpo físico. Assim agem os espíritos através do fluido radiante. O enfermo, por sua vez, deve agir para a sua própria cura, vigilante sobre si mesmo e buscando as instruções nas boas obras, nos bons exemplos, na prece habitual e no trabalho de socorro com Jesus, porque, diz o próprio mestre, ninguém é tão rico que não tem o que receber, o pobre que não tem o que dar. Essas providências, então, sintonizam o enfermo com a egrégora da saúde e o colocam em condições de absorver as bênçãos que jorram em abundância, emanadas do próprio Deus, que vem nesse degradê até alcançar a criatura necessitada e que quer se ajudar. O Espírito Ramatiz, ele ensina uma coisa muito interessante, né? Ele diz que isso em sintonia com as teorias da física humana, que na lei de correspondência vibratória, a matéria reage sobre a matéria, a eletricidade sobre a eletricidade, o magnetismo sobre o magnetismo e o fluido sobre o fluido. Ensina isso. Ele ensina que a radiação age ou reage sobre a radiação e o pensamento sobre o pensamento e o sentimento sobre o sentimento. Então, é justamente dessa forma que todo o processo de cura, inclusive o processo de cura pelos passos, especialmente os passos à distância, e pelas preces, que atende rigorosamente a essa correspondência. Essa terapêutica atende rigorosamente a essa correspondência de ondas vibratórias, sem as quais nenhum tratamento poderia produzir qualquer efeito. É o desejo de recuperação do paciente que age ativamente para isso acontecer, né? O seu instinto de conservação, somado ao conhecimento e à prática, ao desejo curador do médium e o amparo das entidades espirituais, todos eles sintonizados, que fortalece e torna vitorioso o processo curativo eletivo, seja pelos passos, seja pelas preces, pois a sintonia vibracional, mencionada antes, é lei que a tudo rege na criação. Né? Isso é importante. Um amigo meu perguntou para mim um dia desse se a pessoa, por exemplo, quando vai tomar passe presencial, se ela deve tomar o passe de olho aberto ou de olho fechado recolhido em prece. Na nossa casa, nós recomendamos que as pessoas tomem passe sempre de olho aberto, até porque muitas delas têm a mediunidade assim em desequilíbrio e pode então, de olho fechado, criar um clima de atuação dos espíritos que têm afinidade com ela e causar algum tipo de prejuízo ao bom andamento na aplicação do passe. Então, nós recomendamos que a pessoa tome o passe de olho aberto. Mas se ela toma o passe de olho aberto ou de olho fechado, o importante é que ela eleve o seu pensamento em oração. Uma das orações que a gente aprende e recomenda é que ela converse consigo mesmo, converse com a sua organização perispiritual e física, ordenando às suas células que recepcione o tratamento que está sendo ministrado a ela naquele momento, seja o tratamento pelos passos ou pelas preces, que as células correspondam e respondam também ao tratamento medicamentoso, alopático, homeopático ou outro, fitoterápico, que a pessoa está recebendo, que a criatura está recebendo, a fim de que ela possa, então, nesse conjunto terapêutico, se restabelecer. Essa ordem que o Espírito dá ao corpo, ela, com persistência, ela corresponde à melhora do espírito. Ele vai melhorar em espírito e vai melhorar-se fisicamente e, por consequência disso, vai readquirir o seu equilíbrio em razão da sua saúde. Eu achei esse assunto bastante interessante e resolvi falar sobre ele, até em sequência do vídeo anterior que nós fizemos. E o próximo vídeo que eu fizer também vou procurar falar alguma coisa que dê
e assim faça uma trilogia sobre essa questão da terapêutica que nós devemos ministrar a nós mesmos e aplicar em favor dos nossos semelhantes na condição de terapeutas, né? Lembrando sempre, e uma vez mais, que o tratamento espírita não elide o tratamento médico convencional. Não é porque você está recebendo passes e preces espíritas, católicas, protestantes ou qualquer outro, que você deva deixar de buscar os recursos médicos que estejam ao seu alcance e receber o tratamento que você necessita. Isso é bastante importante que a gente diga, porque o Espiritismo não está aqui para competir com a medicina, pelo contrário, está aqui para unir as questões espirituais com as questões orgânicas, a fim de que o espírito tenha uma vida produtiva e saia dela vitorioso. É o que nós desejamos sempre. E vamos adiante.